aqui, tá bom? Nesse contexto, nessa conotação, nós precisamos entender acerca da adoção de filhos. O Senhor já havia nos adotado como filho no coração dele, já no Antigo Testamento. Porque existe uma matéria na teologia que ela é chamada de soteriologia, tá? Que é o plano divino da salvação. E essa matéria vai nos remeter ao amor de Deus, ao plano de Deus, a tudo que Deus desenhou para a humanidade, que por um homem entrou o pecado e por um outro homem entrou a salvação. E assim pensando, irmãos, no amor de Deus no Antigo Testamento ainda, nós somos levados por Paulo a meditar em algumas figuras de linguagem que vai nos demonstrar o tamanho do amor de Deus para com cada um de nós. Primeiro, ele está dizendo assim, olha, presta atenção nisso aqui. Ele está dizendo que os israelitas foram amados por Deus, dos quais receberam a adoção de filhos. Eles foram adotados como filhos. E como filho, eles se tornaram herdeiros. E como herdeiros, eles ganharam alguns atributos. E esses atributos é o que nós estamos pregando aqui. Primeiro, ele está falando o seguinte, olha, além de serem adotados como filhos, o Senhor deu para o povo israelita, primeiro, os concertos, segundo, a lei, terceiro, as promessas, quarto, a glória e por último, o culto. Então, todos os israelitas que foram amados por Deus, eles tiveram pelo menos 5 atributos que mostram e que revelam o amor de Deus para com o povo israelita, que hoje alcançou nós que éramos gentios também. Primeiro, ele está falando sobre o concerto. Segundo, ele está falando sobre a lei. Terceiro, ele está falando sobre a glória. Depois as promessas e o culto, e veja que o culto ficou como a última figura de linguagem para demonstrar o amor de Deus, tá bom? Para com os filhos de Israel, porque culto é o lugar onde Deus se manifesta, e eu vou chegar lá. Primeiro eu falei o seguinte, irmãos, que Deus deixou o concerto para o povo. Deus deixou o concerto, que significa aliança, tá? A etimologia da palavra concerto no grego é berite, e berite significa aliança ou pacto. Então, para demonstrar o amor ao povo israelita, Deus faz uma aliança, Deus faz um pacto. Nós vamos entender que Deus fez uma aliança com Adão, aliança adâmica chamada, o concerto adâmico. Depois Deus fez uma aliança, já falei aqui, com Noé, que é aliança noética. Depois Deus faz uma aliança com Abraão, que é aliança abrâmica, faz aliança com todo Israel. E por último, o Novo Testamento, que é a nova aliança ou o novo pacto que foi feita com Cristo. Veja, irmãos, que essas 5 alianças, das 5, 4 foram quebradas, tá? Porque era uma aliança que o homem poderia quebrar. Primeiro, Adão quebra, pecou contra o Senhor. Segundo, Noé se embriaga, peca, quebrou a aliança. Depois Abraão mentiu dizendo que Sara ou Sarai era a sua irmã e não era a sua esposa, e ele quebra também essa aliança. E por último, irmãos, nós vamos entender que ele faz aliança com Israel, mas o próprio Israel rejeitou a Cristo. Ele mesmo disse, eu vim para os meus, mas os meus me rejeitaram. Eu fiz de tudo por todos para ganhar alguns, e não há lugar que o profeta não tenha honra, a não ser a sua própria pátria, a sua própria nação. Então o próprio Cristo foi rejeitado pelos israelitas, porque os israelitas aguardavam um Cristo montado num cavalo branco, com uma espada na mão, e que viesse para matar todos os inimigos do povo israelita. E Jesus vem totalmente na oposição do que eles pensavam. Jesus não vem com um cavalo branco, ele vem montado numa jumenta virgem. Ele entra em Jerusalém, que é a entrada triunfal. Ele vem de Jericó para Israel, nessa entrada triunfal, e ele entra montado nessa jumenta praticamente. Ele não vem para matar os inimigos, pelo contrário, ele vai dizer, ame os vossos inimigos, perdoa o povo.
490 vezes ao dia. Anda 2 milhas com quem pedir para você andar 1 milha apenas. E ele disse mais ainda: se alguém ferir o rosto do lado direito, dê o lado esquerdo. Então entenda que eles não aceitaram a Cristo como Messias, como Salvador e a obra vicária, porque Cristo não veio na conotação que eles desejavam. Então a aliança com Israel, Israel também quebrou. Aí vem a nova aliança, o novo pacto ou o Novo Testamento, tá? E quando vem o Novo Testamento, aí nós vamos entender. Existia de um lado o concerto, presta atenção nisso, e o concerto é a aliança, que eu falei sobre as 5 alianças aqui. Mas do outro lado, olha o que nós vamos entender. Do outro lado vem a lei. E quando Jesus vem, ele não vem para abolir a lei. E a lei era 613 leis que estavam inseridas nos 5 primeiros livros da Bíblia, que é o Bereshit, o Shemot, o Vaikra, o Bar-Midba e o Devarim. 5 primeiros livros escritos pelo Moisés, que é chamado para nós de Pentateuco, tá? Que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio e Números, tá bom? Nós temos que entender isso, irmãos, que essas 613 leis dadas para Moisés, nós vamos entender que era uma pirâmide, tá? Lá no topo dessa pirâmide vem os 10 mandamentos. Dessas 613 leis, o que eu preciso entender? Eram 248 mandamentos e 365 proibições, tá? 248 mandamentos, 365 proibições. Havia mais proibições do que mandamento, porque para cada dia do ano havia uma proibição. Porque servir a Deus é uma vida de proibição. E não adianta a gente falar que tem liberdade. Paulo falou da liberdade, mas ele também concluiu: texto sem contexto gera pretexto. Ele disse: quem usa da liberdade para dar ocasião à carne, esse está pecando contra o Senhor. E não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Então nós precisamos entender, irmãos, que a nossa liberdade é uma liberdade assistida. Porque está escrito no livro de Apocalipse que quem é santo santifique-se mais, e quem é imundo, imundicie-se cada vez mais. Existe uma lei, no topo da lei, os 10 mandamentos, tá? Esses 10 mandamentos aqui, a gente vai entender que ele está encabeçando a lei, encabeçando os mandamentos e as proibições, dizendo: é proibido matar o seu irmão, é proibido cobiçar a mulher do próximo, que eram os pecados mais graves. É proibido levantar falso testemunho contra alguém, calúnia, difamação. Porque essas coisas, irmãos, é proibição. Não, o não faz parte da vida de um cristão. Não matarás, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não adulterarás. Biblicamente falando, irmãos, os 10 mandamentos está encabeçando, como existe uma lei do homem aqui na terra. Se você parar para ver a lei do homem, também é uma pirâmide. No topo da pirâmide, Constituição Federal. Depois vem as leis federais, as leis estaduais, as leis municipais e por último vem decretos, emendas e assim vai. O que você precisa entender com isso aqui, irmãos? No topo da lei, 10 mandamentos. Alguém vai falar: Jesus veio e abrogou a lei. Ele abduziu a lei. Mentira, irmãos. O próprio Cristo disse: eu não vim para abrogar ou para derrogar a lei, mas eu vim para cumpri-la toda. Abrogar a lei, eu já falei aqui a semana passada e vou repetir: é você cortar a metade da lei, cumprir uma parte e a outra parte você joga fora, tá bom? O que é abrogar? É você pegar a lei inteira, ou cumpre inteira ou descumpre inteira. E Jesus está dizendo: eu não vim derrogar e nem abrogar. Eu não vim nem para cumprir a metade e nem para descumprir inteira. Eu vim para cumpri-la toda. Então não dá para jogar o Antigo Testamento fora, nem as leis que o Senhor deu para Moisés, porque ele não veio abrogar essa lei. Não adianta querer cumprir metade da lei e esquecer a outra metade, tá? Isso é conversa fiada, meu irmão, de legalistas
que são homens hoje antropocentristas, que estão pregando, sabe o que? Que o homem é o centro, que foi abolido o Antigo Testamento. Chamam o Antigo Testamento de Velho Testamento. E quem disse que ficou velho? Não chame o Antigo Testamento de Velho Testamento, porque nunca envelheceu. O Antigo Testamento é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã nas bancas. O que os profetas pregaram, tanto os profetas maiores quanto os profetas menores, os 17 profetas do Antigo Testamento, eles só pregaram o que está acontecendo hoje. Isaías profetizou, está acontecendo. Ezequiel profetizou acerca do fim, no capítulo 7, está acontecendo. Então, irmãos, a lei é um presente, o conserto é um presente. Lá em cima, no topo da pirâmide, 10 mandamentos. Aí depois vem o código da aliança. Depois vem o código da santidade, o código deuteronômico logo em seguida. Isso significa o quê? Que existem regras, irmãos. Se você parar para analisar, até o mar tem limite. Se o homem não respeitar limites, irmãos, como é que a gente vai encarar a vida? Muitos olham para Deus e pensam que conserto ou lei é Deus dando cajadada nas costas de alguém. Irmão, conserto e lei de Deus é um presente para nós. No entanto, que está escrito no livro de Gênesis, capítulo 26, o versículo é o versículo de número 28 a 30, que quando o povo recebia um conserto ou uma nova lei, eles festejavam. Por quê? Porque Deus só corrige o filho a quem ele ama. Entenda que eles festejavam, celebravam, eles recebiam, era comum receber um concerto com festa, porque o concerto aqui na Bíblia não é o concerto com S. Quem estuda português sabe o que eu estou falando, é um concerto com C. Concerto com S, martelar, serrote, consertar um carro, consertar uma mesa é concerto com S. Concerto com C, concerto musical. É um concerto de organização. É um concerto que você vai colocar as coisas no seu devido lugar. Você pega um concerto musical, o trompete tem que estar no lugar do trompete, os instrumentos de sopro tem que estar no lugar dos instrumentos de sopro. Os instrumentos graves, a voz, essas vozes, primeira voz, segunda voz, essas vozes contralto, essas vozes que eles tanto ficam dividindo, tem que estar totalmente organizada. Então lei e concerto é para organizar os instrumentos dele na terra. O violão tem que estar afiado, porque se não tiver afinado, automaticamente não vai dar um bom som. Entenda, concerto é para que a gente dê um bom som de louvor a Deus. É para a gente glorificar a Deus. Deus está nos afinando, porque tem muita gente desafinada, dando um mau som. Tem muita gente fora do seu lugar. E Deus é um Deus ordeiro. Então aqui fica a explicação, primeiro, do concerto e depois da lei. A lei continua latente, continua promulgada, tá bom? O Senhor colocou essa lei para funcionar, foi promulgada essa lei, e nós temos que cumprir. Se Jesus veio cumprir e cumpriu toda a lei, nós temos que cumprir. Se Jesus pagou os tributos aos homens, dizimava a Deus, cuidava do órfão, do estrangeiro, do necessitado, jejuava, orava, perdoava, nós temos que cumprir a lei. Tem muita gente que confunde a Bíblia, irmãos. A lei eles faziam festa. Tem gente que fala, estamos no tempo da graça, agora é só alegria. Irmãos, a graça é mais exigente e mais difícil de cumprir do que a lei. Vou te explicar. Porque na lei, você pecava contra Deus, matava um animal, o sangue do animal escorria, você era perdoado e pronto. Hoje você comete alguns pecados, algumas falhas, e não é tão instantâneo o pecado. A Bíblia diz que haverá um julgamento no último dia. E esse julgamento, irmão, vai ser julgado até a intenção dos nossos corações e dos nossos pensamentos.
A Bíblia diz que há um memorial, Ageu escreveu isso, há um memorial escrito diante dele de dia e de noite. Então, quando nós olhamos para a graça, nós temos uma certa liberdade, mas é uma liberdade assistida, comedida, tá? É uma liberdade pautada. E isso aqui você tem que entender, irmãos, para que você não se torne uma pessoa legalista, antropocentrista. É o que mais tem hoje. Por isso que esses pregadores, que são pregadores dessa nova era, estão se dando muito bem, porque só pregam o que o povo quer ouvir. E talvez uma live como essa aqui, muita gente não quer ouvir, irmãos. Mas eu estou pregando Bíblia sem mistura. E o homem não é o centro, é egocentrista. O centro tem que ser Cristo. Nós somos cristocêntrico. Entendeu? Vamos aqui. Cristocêntrico, que é o que nós somos. Então a lei, irmãos, ela foi promulgada. E não seria exagero, irmãos, a gente afirmar que Deus usou um camarada de maior credibilidade no Antigo Testamento para trazer a lei para o povo: Moisés. Deus primeiro realiza vários milagres para que Moisés tenha credibilidade para passar a lei. Porque quem passa a lei, quem passa o conserto, tem que ter credibilidade. Para mim trazer um conserto para a tua vida, eu tenho que andar consertado. Para mim falar de organização para você, eu tenho que me organizar. Eu não posso pregar o que eu não vivo e não posso viver o que eu não prego. Então entenda, irmãos, que Deus credibilizou Moisés para trazer a lei, para trazer o conserto. E o povo não tinha para onde fugir. Vamos um pouquinho adiante. Ele está dizendo aqui, Paulo está dizendo aqui para o povo: olha, primeiro é o conserto. Segundo, ele está dizendo, é a lei. Mas terceiro, e esse terceiro item aqui é tremendo, irmãos, é a glória. Terceiro é a glória. E quando nós falamos da glória, nós estamos falando automaticamente de uma aprovação de Deus para aqueles que obedecem à lei e que têm uma aliança com Deus, que é o conserto. Quem tem um conserto, quem anda na lei, recebe a glória. É o terceiro item. A glória é uma aprovação de Deus. Presta atenção no que eu vou pregar, porque aqui daqui para frente é inédito. Eu não preguei ainda. A glória de Deus, ela se manifestava através de figuras de linguagens. Quando o povo saiu do Egito e começou a caminhar rumo a Canaã, aquele povo precisava de algo tangível, de algo palpável, para representar a presença de Deus. Aí então Deus fala com um homem por nome de Aholiabe. Aholiabe foi um dos que construiu a arca e o tabernáculo no meio do deserto. Eles foram construindo uma arca que simbolizava a presença de Deus. Essa arca era uma caixa de acácia de 1,10 m por 70 m de altura, banhada de ouro. A tampa, chamada de propiciatório, eram 2 querubins que encontravam as pontas das asas. Está escrito no livro de Êxodo que no meio das asas a glória de Deus habitava. Está em Êxodo 25. No meio das 2 asas encontradas, a glória de Deus estava ali. E como é que a glória de Deus se manifestava? Se manifestava através de fumaça, através de uma nuvem. Então todas as vezes que o povo armava a tenda, colocava a arca da aliança, e eles começavam a adorar ao Senhor, uma nuvem de glória descia. Quando a inauguração do templo foi dada através de Salomão, lá no livro de 2 Coríntios 7, versículo 14, o que a Bíblia diz? Que uma glória tomou conta daquela casa e a fumaça encheu o templo. Então entenda que aquela fumaça era sinal de glória. A glória era fumaça. Isaías capítulo 6, quando ele viu o templo e viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, ele disse: o seu séquito enchia o templo. A glória de Deus enchia o templo, a ponto dele olhar para as suas iniquidades e dizer: Deus, eu sou um homem pecador, e ai de mim que vou perecendo. Por quê? Porque quando a glória de Deus desce, Isaías percebe os seus erros e ele mesmo se autorreprova.
Porque a glória de Deus é uma aprovação ou uma reprovação. Quando a glória de Deus desceu, o Senhor aprovou a construção do templo através de Salomão e fez promessas. Será, porém, que os meus olhos estarão abertos, os meus ouvidos inclinados e atentos a toda a oração que se fizer neste lugar, porque eu escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente. Glória, aprovação. E a aprovação vem através da lei e do conserto. Aí Deus desce. E quando Deus desce, o recinto tem que estar limpo, tem que estar santo, o recinto tem que estar apto para receber a presença de Deus. Agora eu vou te mostrar aqui, irmão, uma denotação, um exemplo de glória descendo e a reprovação. Uzias, que era um rei, está em 2 Crônicas capítulo 26, ele era um rei afamado, respeitado pelos amonitas, pelos moabitas, pelos egípcios. Tinha um exército de aproximadamente 206 mil pessoas ao seu favor, um exército pessoal de 3 mil pessoas para mais. Um camarada, irmãos, que ele era respeitado por ser amigo da agricultura, por ser fabricante de armas, engenheiro de armas de guerra. E o que a Bíblia vai dizer? Que um dia ele entrou dentro do templo, não esperou o sacerdote, entrou no Santo dos Santos e foi oferecer um sacrifício. Ele está oferecendo o sacrifício, quem é que desce? A glória de Deus. E a Bíblia diz que quando a glória de Deus desce, sai um ponto vermelho brilhante na testa de Uzias, e ali nasce a lepra. Era a glória de Deus reprovando o ato de Uzias por ter passado à frente do sacerdote e não respeitado a hierarquia. Então, quando eu falo que a glória de Deus, irmãos, é uma demonstração, assim como o conserto e a lei demonstram o amor de Deus, a glória também. Quando nós entramos num culto, irmãos, e quando nós recebemos a presença de Deus, quando a glória de Deus se manifesta, não é só para fazer do culto um culto bonitinho, não. Deus está mostrando aprovação, mas alguns também são reprovados, infelizmente, irmãos, porque tocam aonde não é para tocar, aparecem de qualquer forma. Por que é dentro de um culto que as pessoas se arrependem? Quando vê Deus se manifestando, ela para, ela pensa: meu Deus, eu devia não ter pecado, porque eu queria sentir o que eles estão sentindo, eu queria receber o que eles estão recebendo. Por que a presença de Deus e a glória de Deus é um sinônimo de aprovação ou reprovação? Porque está escrito que o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Quando ele entra, alguma coisa tem que mudar, meu irmão. A lei de Deus tem que aflorar. O conserto, que é o berite, que significa aliança, tem que aflorar. Quando eu entro num culto e a presença de Deus se manifesta, as alianças quebradas são refeitas. Os pecados, por que são lançados à nossa memória? Porque a gente confronta com a lei, que é a palavra de Deus. E toda vez que a palavra de Deus chegar, ela traz luz. Por isso que o salmista disse, não sei se foi Gedutum, não sei se Davi, não sei se foi Asaf, não sei se foi Remã, mas eu sei que um salmista escreveu: luz para o meu caminho é a tua palavra e lâmpada para os meus pés. Ou seja, cada passo que eu der, a tua palavra ilumina. Eu não posso andar em trevas quando a palavra de Deus entra no meu coração. Então eu estou pregando aqui e vou afirmar que os pentecostais, eu sou pentecostal de nascença, nasci numa igreja pentecostal, criado dentro de uma Assembleia de Deus, gosto do movimento, gosto de Deus usar os seus servos, mas entenda o que eu vou pregar aqui agora. Não adianta entrar aqui para dentro, irmãos, da igreja, sentir a presença de Deus, falar línguas estranhas, receber os dons, receber os talentos e continuar com o coração sujo, continuar no adultério, continuar falando mal, continuar com rancor, continuar com mágoa. Toda vez que Deus entra, Ele arranca um pedaço nosso e coloca um pedaço dele. Toda vez que a glória de Deus desce, o Senhor está dizendo: ou eu aprovo ou eu reprovo.
Por isso que tem gente na igreja, não é que Deus faça acepção, mas tem gente que o fogo está caindo e ela está olhando para os lados. Aí começa até a rebater. Isso aí é emoção. Não, isso aí é empolgação. A Bíblia diz que Moisés viu as costas de Deus passando entre dois montes. A glória foi tão grande que quando ele desceu do monte, ninguém dava conta de olhar no rosto dele, porque o rosto dele resplandecia mais forte do que o sol ao meio-dia, mais forte que latão acassalado e bronze acassalado. Então ele colocou um véu no rosto de tanta glória de Deus. O que eu estou tentando mostrar para você é que a glória de Deus, ela vem para nos fazer parecido com Deus. Ela vem para aflorar duas coisas que eu já preguei: a lei e o conserto. Não dá para andar na glória sem a lei e sem o conserto, porque a glória está depois da lei e depois do conserto. Ela não está antes, ela está depois. Não dá para receber a glória, sapatear aqui dentro e lá fora continuar sendo um fofoqueiro, uma fofoqueira. Não dá para receber a glória aqui dentro e continuar um caloteiro lá fora, não paga ninguém. Não dá para receber a glória aqui dentro e lá fora continuar um mentiroso, uma mentirosa. Não dá para receber a glória aqui dentro e lá fora continua falando palavras torpes, ouvindo músicas seculares. Não dá. Por quê? Porque as trevas e a luz não dá certo. Quando a lei entra, entra parâmetro, entra limite. Quando a lei entra, entra regra. E Deus estabeleceu regras. Quando entra a glória, significa que há o conserto, ou o berite, ou a aliança tem que aflorar. Deus tem uma aliança com você. Deus tem uma aliança com o povo. Pastor, mas Adão quebrou a aliança adâmica. Noé quebrou a aliança noética. Abrão quebrou a aliança abrâmica. Israel quebrou a aliança com Deus. Vamos quebrar também. Jesus disse o seguinte: a aliança agora é o novo pacto, o novo testamento no meu sangue. No meu sangue. Eu não quebro mais aliança. Se vocês quiserem quebrar, eu vou continuar amando vocês. Eu vou continuar dando oportunidade de salvação para vocês. Porque o meu sangue foi derramado na cruz para comprar o forte, mas também o fraco. Para comprar o rico, mas também o pobre. Para levantar o caído. Por isso que alguém escreve: 7 vezes o homem cai, mas não fica prostrado. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Por quê? Porque a aliança que Deus fez conosco é inquebrável. Mesmo afastado, Ele vai continuar te amando. Guarda essa frase no teu coração. É uma frase de efeito até. Não há nada que você possa fazer para Deus ou Jesus te amar menos do que Ele ama. Não há nada que você possa fazer para Deus te amar mais do que Ele já te ama. O amor de Deus é imutável. A graça de Deus é imutável. O que Deus tem com você é imutável. Por isso que está escrito: eu, o Senhor, não mudo. Por esta causa, vós, filhos de Jacó, não sois consumidos vivo. Porque vocês são infiéis, mas ainda infiéis, eu permaneço fiel. Então, quando alguém pregar receba a glória de Deus, não é para dar 3 pulinhos, não é para falar línguas estranhas. Quando alguém falar receba a glória de Deus, alguém está dizendo: recebe a aliança que Deus tem contigo, recebe os limites impostos pela palavra e pela lei. Quando você receber aqui dentro, você vai melhorar lá fora. Quando você se encontra com Jesus, é como Nicodemos: quem mentia não mente mais, quem roubava não rouba mais, quem falava falso testemunho não levanta mais falso testemunho. Eu estou pregando para alguém que está tendo encontro com Jesus e ele está dizendo: quanto mais você se encontrar comigo, menos de você e mais de mim. Aí vem Paulo, o ex-perseguidor que se tornou perseguido, e disse que ele cresça e eu diminua. Ele vive, não eu mais vivo. Então aqui eu estou falando sobre a glória, porque Uzias recebeu a glória, mas foi reprovado. Isaías recebeu a glória e foi aprovado. Ai de mim, que vou perecendo. A glória desceu e ele olhou para ele, e ele viu onde é que estavam os seus erros.
Como é que a gente sabe que está errado? Norma, lei. Como é que eu sei que é errado passar num semáforo vermelho? Porque existe uma legislação dizendo que eu não posso, uma proibição. Como é que eu sei que passar numa faixa de pedestre correndo é proibido? Uma conversão é proibido? Porque existe uma lei de trânsito. Como é que eu sei que eu estou errado? Porque há a lei de Deus. E contra a lei de Deus, irmãos, não dá para fazer nada. Depois disso, irmãos, vem as promessas. Falei sobre conserto, falei sobre lei, falei sobre glória. Agora eu vou falar sobre promessas. Sabe qual é a maior promessa da Bíblia? É aquela que Deus fez lá no Egito ainda. Vos arrancarei de uma terra da escravidão, vos levarei a uma terra que mana leite e mel. Pastor, como assim essa é a maior promessa? Eu vou te explicar. Jesus um dia prometeu: eu vou preparar lugar para que aonde eu esteja, vós estejais também. E ele disse mais: eu estou preparando lugar para nós passarmos a eternidade juntos no céu. Vocês estão vivendo no Egito, mas eu quero levar vocês para Canaã. E há um deserto no meio. Segundo a Bíblia, esse deserto é 70 anos enquanto estamos nessa terra. Por isso que a Bíblia chama nós de forasteiros, peregrinos em terra estranha. Porque nós estamos nessa terra durante 70 anos, tendo uma experiência física. Mas nós não somos físicos, nós somos espirituais. Nós não somos físicos tendo uma experiência espiritual, entenda isso. Nós somos espirituais tendo uma experiência física. Porque um dia nós vamos subir para a nossa origem, da onde nós viemos, da onde nós saímos. Um dia você vai voltar ao céu, que lá é a nossa origem. Por isso que está escrito: o corpo volta ao pó, da onde veio. O espírito a Deus, de quem o deu. E a alma dorme aguardando o julgamento. E ela tem dois destinos: céu ou inferno. E a pergunta é: aonde será a nossa morada eterna? A sua morada eterna? Aonde será a última morada para a sua alma? Porque quando eu falo de promessa, alguém pode pensar que a maior promessa que Deus fez para o povo hebreu, mostrando que amava o povo hebreu, é Deus falar: a roupa não vai envelhecer no corpo, o sapato vai crescer junto com o pé, eu vou mandar uma nuvem para fazer sombra para vocês durante o dia, perante o sol, e vou mandar uma coluna de fogo para que possa fazer aquecimento para vocês durante a noite fria. Eu vou abrir o mar, eu vou abrir o Jordão, eu vou matar os amorreus, eu vou matar os ferezeus, eu vou fazer vocês conquistarem as terras que vocês passarem, eu vou levantar grandes líderes como Josué, como Caleb, como Moisés. Alguém pensa que essas são as maiores promessas. Irmãos, isso são promessas secundárias. A promessa primária é: eu vou levar vocês até Canaã. Levar você do Egito para Canaã é a maior promessa que Deus fez para nós. Promessas primárias. Agora, a promessa secundária é Deus cuidar da roupa, do sapato, da temperatura na noite ou no dia, é mandar o maná, é mandar os pães, é mandar as codornizes, é abrir o mar para nós passar. Isso é promessa secundária. Por isso que está escrito: buscai o reino de Deus e a sua justiça, a sua lei, e as demais coisas vos serão acrescentados. Por isso que está escrito, Paulo escrevendo: buscai as coisas que são de cima e não as coisas que são de baixo. Veja que quanto mais Paulo, quem conhece as cartas paulinas sabe do que eu estou pregando, quanto mais Paulo conhecia a Deus, mais ele se desprendia da terra, menos foi tendo valor a vida para ele. Ele chegou a dizer: para mim a vida é dada e a morte é lucro, porque a morte vai me levar. Quando a morte chegar para mim, eu posso ser decapitado. E ele sabia que ia ser, porque alguém vai dizer para ele: não vai para Jerusalém. O profeta Ágabo pega a cinta, arranca a cinta da cintura, coloca no pescoço e diz: se tu for para Jerusalém, tu vai ser enforcado.
E Paulo está dizendo: eu estou disposto não a só ser enforcado, estou disposto a perder a cabeça por amor a Cristo, porque a vida me é dada, mas a morte para mim é lucro. Eu sei que quando alguém cortar minha cabeça na terra, vai ter anjos descendo do céu, e um grande batalhão já vai estar pronto para me escoltar a Jerusalém celestial. Era um sonho de Paulo pregar em Jerusalém, desde quando era Saulo, desde quando estudava, tanto na Beit Sefer quanto na Beit Midrash, quando estudou aos pés de Gamaliel. Era um sonho dele. Mas quando ele chega a conhecer a Deus, o sonho dele não é pregar em Jerusalém, o sonho dele é conhecer a Jerusalém celestial. Quem não se lembra de Estevão? Olha o que Estevão está dizendo, presta atenção. Pode matar, eu vou pregar para vocês e vou morrer pregando. Você vai ser apedrejado, não tem problema não. Tem um que já está de pé, à destra de Deus Pai. O céu já está aberto, ele está dizendo: pode vir, Estevão, ao que vos está preparado desde antes da fundação do mundo. Quanto mais a gente reconhece as promessas de Deus, mais a gente se desapega das coisas da terra. Por isso que tem muito crente que não tem uma moeda no bolso, mas vive dando glória a Deus e aleluia. Eu conheci um menino, eu vou chamar ele de menino com todo o carinho que eu tenho por ele, e ele faleceu alguns anos atrás. E em 2017 o Senhor recolheu esse nosso amigo, Luiz Flávio. Esses dias o Senhor estava falando comigo acerca do Luiz Flávio, que foi, sem sombra de dúvidas, o melhor obreiro que eu tive em todo o meu ministério. O melhor. O que chegava na igreja 6h20. O que limpava a igreja todos os cultos. Antes do culto ele estava lá arrumando tudo. Ele faleceu de uma queda. E esses dias eu estava orando e comecei a pedir a Deus e graça e tal, e Deus me trouxe à memória o Luiz Flávio. E o Espírito Santo falou assim comigo: o Luiz Flávio não aprendeu a dirigir, morreu com 40 anos de idade. Ele não sabia dirigir. Ele nunca tirou uma habilitação. O Luiz Flávio mal teve serviços registrados, caderneta de poupança, não teve um INSS, um seguro. Eu estava olhando para a vida dele e falei: Deus, até as roupas. Ele não casou. Casou quando era ímpio, mas depois, como cristão, era um sonho. Não casou. Não teve filhos, com 40 anos de idade. Eu falei: Senhor, ele não pôde comprar uma casa própria. Senhor, ele não teve uma moto. Aí o Senhor falou assim para mim: porque vocês olham, Daniel, para as coisas da terra. Ele não tinha um carro para andar, mas eu preparei ele para voar, como os anjos voam no céu. Ele não se casou com mulheres na terra, mas ele é a minha noiva, a minha eleita, a minha escolhida. Não andou com carros aí importados e bonitos e não teve, mas aqui ele vai andar em carro de fogo, de um lado para o outro. Aqui ele vai ver eu face a face. Não tinha roupas bonitas. E eu até cheguei a falar: Deus, ele não tinha um INSS, uma segurança. E o Senhor falou comigo: a segurança dele era eu, a aposentadoria dele era eu. O céu é a maior dádiva, a maior promessa que Deus fez para você é que o seu nome está escrito no livro da vida. Os discípulos chegaram até a presença de Deus alegres, porque tinham colocado a mão nos endemoniados e os espíritos tinham saído. E Jesus disse: vocês estão se alegrando porque os espíritos vos sujeitam? Não se alegre porque vocês estão expulsando demônios. Antes que a vossa alegria seja porque o vosso nome está escrito no céu. Jogabadau Assé, Joremitsaio do Keb da Candarábia, Jeremitsa, Jorabadau Assé,
O Senhor está dizendo: a gente se alegra porque compra uma casa nova, um carro novo, porque casa, porque arruma um emprego novo. O Senhor está dizendo: isso é apego nas coisas da terra, isso é estar mais apegado nas coisas de baixo do que nas coisas que são de cima. Essas coisas são promessa secundária. É verdade que Deus tinha promessa de me levantar como um pastor, é verdade que Deus tem promessa de me dar um ministério, é verdade que Deus tem promessa de abrir igrejas, é verdade que Deus tem promessa com as minhas filhas, mas tudo isso é secundário, porque a promessa primária, quando eu entendo a Bíblia, é saber que um dia a morte não vai me alcançar, um dia as doenças não vão nos alcançar, o medo, a insegurança não vai entrar no céu. Por isso que está escrito na Bíblia que no céu não haverá mais mar, porque mar é a tipologia da separação entre continentes, e no céu não haverá mais separação. Nós nunca mais iremos ficar longe dos nossos entes queridos. Quem é que pode receber esta palavra? Quem é que pode entender essa mensagem? O Senhor está dizendo: demonstração de amor para o meu povo é o conserto, é a lei, é a glória, mas é as promessas. E eu te pergunto: quais são as promessas que você está esperando? Está escrito em Hebreus, e estes quando ele fala e estes, é Abraão, Isaque, Jacó, Moisés, os 17 profetas, começando em Elias, terminando lá em Malaquias, os maiores e os menores profetas, os reis. E ele fala: e esses, olha só, e esses morreram aguardando a promessa se cumprir. Quer ouvir a maior? E a promessa não se cumpriu. Em Hebreus eles morreram aguardando a promessa. E a pergunta é: qual promessa que eles aguardavam? As coisas da terra não cumpriu, mas a Bíblia vai dizer que a promessa primária cumpriu sim. Porque Abraão, meu irmão, subiu ao céu, Isaque e Jacó, Moisés, até hoje não acharam o seu corpo. Enoque foi transladado, Elias subiu numa carruagem de fogo. Nós entendemos que a promessa se cumpriu, porque a maior promessa é a gente ganhar passaporte para entrar no céu. Então se desapega das promessas secundárias e se apega nas promessas primárias. Deixa eu pregar mais um pouquinho para você aqui, e eu vou encerrar. Por último, ele disse: o culto. Eu preciso de pelo menos umas 2 horas para pregar isso aqui, irmãos, e infelizmente é muito longo o assunto. Quando ele fala de culto, aí a gente vai entrar aqui numa coisa que só Deus pode receber. Você é tão privilegiado que Deus deu um atributo para você que só Ele pode receber: culto. A Bíblia diz: somente ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele prestarás culto. Tem uma coisa que Deus não pode fazer, e eu recebi isso como mensagem bíblica. Pastor, tem algo que Deus não pode fazer? Se Deus pode todas as coisas, tem algo que Deus não pode fazer. É bíblico que eu estou pregando. Pastor, me conta então, o que Deus não pode fazer? Deus não pode adorar a si mesmo. Deus não pode dizer: louvado seja eu, glorificado seja o meu nome, bendito seja eu mesmo. Por isso que Deus escolheu você e eu para prestar culto para Ele. Culto racional, como Paulo escreveu. Só que quando eu falo de culto, o culto está lá no topo. É o último item relatado aqui dessas figuras de linguagens. Algumas traduções vai colocar por último as promessas, outras vai colocar o culto. Mas o que eu posso pregar aqui e afirmar é que o culto, presta atenção, para ser culto, primeiro, tem que ter conserto. Agora você vai entender a mensagem. Culto, para ser culto, tem que ter conserto. Se você entrar no culto e não for confrontado, irmãos, não é culto. Culto tem que ter lei, tem que ter palavra. Se não tiver palavra,
Pode louvar 30 horas, meu irmão, e você pode trazer o Rod Stewart para cantar. Pode trazer para cantar, meu irmão, quem for. Pode trazer os melhores cantores, Ron Kenoly. Pode trazer Bee Gees, para quem gosta daquelas músicas antigas. Você pode trazer, meu irmão, quem for. A cantoria pode ser boa, os instrumentistas podem ser da melhor qualidade, pode haver pregador, teólogo, filósofo, psicólogo, formado em direito, pode ter o que for. Se não tiver a palavra de Deus, irmãos, se não tiver a lei de Deus, não é culto. Hoje estão cantando nos cultos, eu vou rasgar o verbo aqui, irmãos. Estão cantando nos cultos, culto de 2 horas, eles cantam 1h20, 1h30 e dão apenas 25, 30 minutos para a palavra. E se o pastor ou o pregador demorar, fazem cara feia. Canta no começo do culto, canta na hora das ofertas, canta nas oportunidades, canta depois de novo quando o povo está quase querendo ficar sonolento nos cultos. Aí olha para o pregador e fala: agora você prega 20 minutos e ai dele se acabar. Eu tenho reparado muito isso na igreja aqui, irmãos.